vem, Senhor. A tua noiva anseia, o teu povo anseia, Senhor, pela tua manifestação, pelo teu retorno. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem. Shabbat Shalom, igreja. Shabbat Shalom, igreja. Amém. Pessoal, a gente precisa tirar proveito de toda a atmosfera que a igreja sinaliza. Amém? Igreja, igreja, tem alguém comigo aí? A gente precisa conectar, porque eu preciso que vocês estejam no mesmo céu que eu. Preciso que vocês estejam na mesma atenção, na mesma. Amém? Por quê? Porque Deus, dentro desse tempo, para o mundo e usa Israel como uma referência para chamar a atenção do mundo. Dia 1º até o dia 2 de outubro, nós entramos em Yom Kippur, o dia do perdão. O dia do perdão não é um dia a ser estabelecido somente sobre a nação de Israel. Entenda, nenhuma outra nação resistiu ser tão perseguida como a própria nação de Israel. Mas com todos os elementos, com todas as estratégias de Deus sobre a nação de Israel, Deus pede para que Israel pare um tempo para pedir perdão, até mesmo pelos erros dos outros. Sabe qual é o problema? É porque a gente às vezes está tão habituado ao sistema religioso que às vezes nos justificamos. Porque talvez a gente está pecando menos, talvez a gente está mais alinhado, mas isso não nos tira a responsabilidade como filhos de Deus de pedir perdão. O próprio Jesus, ele teve essa atitude no momento de sofrimento na cruz. Ele diz o quê? Pai, perdoa, que eles nem sabem o que fazem. Quando uma pessoa realmente está mergulhada em pecado, todo comportamento opositor à vontade de Deus, irmão, é isso. E todas as vezes que mesmo você que se acha tão espiritual, se inclina a fazer algo errado, é essa visão que Deus precisa ter de você. Porque essa visão, dia após dia, renova sobre nós um nível de misericórdia que a gente não pode medir. E a própria palavra diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Todos os dias ela precisa ser mantida como um selo. E por ela nós não somos destruídos. Porque qual é o primeiro sentimento, a primeira você mexe no teu equilíbrio, no seu emocional e na sua ira? Alguém pode me responder? O que te dá vontade? De no ato, quando você é contrariado. Alguém pode me responder? De que forma? Da pior forma possível, porque essa é a nossa natureza humana. A gente precisa despertar e entramos num céu totalmente favorável. Eu sei que nem todo mundo pôde, ou nem todo mundo quis fazer esse propósito. Mas desde que, na realidade, eu percebi que algumas pessoas têm alguma sinalização. O propósito real era sem comer, sem beber. Mas diante da realidade que se encontra na igreja, algumas pessoas falam, poxa, eu não vou conseguir ficar sem beber não. Filho, mergulha. Eu não vou conseguir ficar muito tempo. Fica o tempo que der. Vamos sinalizar para Deus. Eu sei que para tudo nós criamos argumentos e nós estamos habituados a dar esse nível de densidade à nossa carne. A nossa carne é densa. Irmão, isso nos leva para onde? Para baixo. E o princípio espiritual, ele é o quê? Ele te leva o quê? Você subir. Ele te coloca nas alturas. E se todas as vezes formos deixar o comportamento da nossa carnalidade, irmão, talvez você nem estaria aqui. A tua carne te pediu para você estar aqui. Se não fosse uma consciência espiritual e um princípio de fé em Deus, de alguém colocar no grupo, se eu não me engano, hoje me alegrei quando me disseram. Alguém colocou isso no grupo. Só pode ser doido. Diante de tanta correria, tantos sacrifícios,
mentira, falou, fez o que não era para fazer, fez um censo, contou o povo, foi retalhado mesmo indo contra a vontade de Deus. Mas a gente precisa entender que muitas das vezes a nossa carnalidade faz coisas que é para o nosso bem. Não, tu trabalha para quê? Para ter às vezes alguma coisinha dentro de casa. Porque a tua necessidade faz com que você tenha essa visão humana. Mas irmãos, olha o confronto que entra sobre nós, no nosso entendimento. Ó, tá vendo as aves do céu? Tá trabalhando muito, não tá? Falta o que para elas? Tá dando para entender? É claro que a gente não vai usar a própria palavra como argumento para a gente ser intitulados como vagabundo. Deus me livre. Mas Deus precisa ativar esse princípio espiritual, essa sensibilidade. Fiz uma pergunta no grupo, nem sempre tem como ficar interagindo com vocês. E diante de todas as dificuldades, ontem, quando estava voltando para casa, o ônibus quebrou, gente. Quando também que quebrou aqui em Nova Iguaçu, imagine se aquele ônibus quebra na Avenida Brasil. Aqui eu poderia pegar qualquer, eu andava mais um pouco, pegava o Nova Iguaçu, Camorim, ou estaria já em casa. Mas eu falei assim, meu Deus, até nisso a gente encontra dificuldade. Mas, irmãos, quem participou aí do propósito? De alguma forma fez um esforço. Independente, a gente não está aqui em competição espiritual, amém? O importante é que todos nós fizemos por um bem comum, tanto para nós como para toda a humanidade, para a nossa família espiritual. E isso vai ter resposta no mundo espiritual. Eu já percebo que já tem resposta. Eu cheguei aqui, eu senti um cheiro de uma unção nova. Alguém sentiu isso? Eu senti o cheiro de uma unção nova. Mas existem pessoas que às vezes estão tão acostumadas com óleo velho, com algo velho, rançoso, que quer ficar resgatando coisas do passado, quando na realidade Deus precisa estabelecer um novo tempo. Está dando para vocês entenderem? Existe um algo novo que precisa ser liberado. E se você continuar agarrado às coisas, no tempo disso eu vivia isso, eu vivia aquilo, então volta para o passado. Porque é o passado que está aprisionando a mente, o sentimento e a espiritualidade de um monte de gente. Entenda, a tua religião fez com que você olhe para o passado com um grilhão. Poxa, podia voltar aquilo. Não, irmão. O que passou, passou. Deus precisa estabelecer algo novo. E quanto a essa atenção que a gente precisa ter daquilo que Deus precisa fazer. Eu estou com essa expectativa de algo novo. Tem alguém comigo? Alguém está com essa expectativa? Eu sei que uma unção, um óleo novo é para estabelecer coisas novas. Amém? Igual, por exemplo, temos aqui, ó, Reginaldo, troca óleo de carro. Quando tu troca lá, não é? Bom, tá como novo. Não precisa trocar aquilo ali? Não precisa renovar? Precisa, Reginaldo. Reginaldo é um cara que conhece, tem conhecimento de causa. E tu acha que a unção, ela não precisa de um renovo sobre a vida de vocês? Alguém quer continuar com a unção velha? Unção velha, irmão, vai dar ranço. Estou falando aqui com um princípio legítimo. Se o óleo ficar um tempão lá, começa a dar borra, não é? Aí daqui a pouco começa a estragar, entupindo. Tem um montão de gente aí entupido de coisas antigas, de algo velho. E aqui, irmão, Deus estabeleceu sobre esse lugar aqui o nome desse ministério. Qual é o nome do ministério aqui? O que significa Maoa? Me botou uma engrenagem. Tá quebrando aí um montão de gente legalista. Engrenagem. Rotatari. Qual é o nome? Maçonaria. Isso e aquilo. Não, irmão. A gente precisa de um óleo. A gente sabe que Deus estabeleceu sobre nós um princípio que move o céu. A gente tem um slogan que Deus me deu na época em que foi estabelecido. Adoração. A engrenagem que move o céu. Amém? E essa engrenagem é movida por uma unção. E a unção, irmão, de tempos em tempos, Deus vai ter que liberar uma unção nova. Amém? Pai, eu quero te agradecer pela vida de todos os discípulos, pela vida de toda a família que o Senhor estabeleceu aqui. E eu sei que o renovo, ele se manifesta de várias formas. Hoje nós estamos falando aqui de um renovo, de uma unção fresca, de um azeite fresco que precisa ser liberado, Senhor.
através da sinalização. Eu sei que todas as vezes para fazer um bom óleo, a azeitona, assim como as suas folhas, precisam ser espremidas. Eu sei que dentro desse tempo o Senhor tem trago esses desafios, está espremendo algumas pessoas para extrair o melhor de cada uma delas. Por isso, Senhor, faça que venhamos ter o entendimento que vamos dar o nosso melhor sempre, sempre. Por isso, Senhor, abençoe a vida de cada um dos teus filhos. A todos aqueles que foram acrescentados ao princípio do perdão, Senhor. Amplia esse entendimento. Tira o ódio, a ira, a cólera, a indignação e o tropeço daquilo que o passado tem estabelecido dia após dia. E traga algo novo. Renova a mente dos teus filhos, Senhor. Renova o amor, a essência, a adoração. E que possamos entender que estamos debaixo de um novo tempo. E esse novo tempo se chama hoje. Hoje os teus filhos sairão desse ambiente diferente. Hoje eles já receberam a unção nova. E hoje, cumprindo um ciclo daquilo que nós declaramos, Senhor, no domingo. Eu quero pedir à igreja para declarar 7 vezes. Amém? Só o Senhor é Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele é Deus. Só o Senhor é Deus. Shema Israel, Adonai Ra, Adonai Elohim. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, Ele é Ele é único. Shema precisa ser estabelecido não só sobre a nação de Israel. Isso é inegociável, irmão. Desculpe falar, não tem Maria, não tem isso, não tem aquilo. Só o Senhor é Deus. Amém? E hoje, debaixo desse céu, vai estar recebendo a pessoa que vai ministrar. Amém? Queria que vocês aplaudissem o Senhor pela vida da Letícia. Oi, gente. Gente, vocês estão bem? Semana de vocês foram boa? Foram? Vocês não estão aparecendo não, pelo amor de Deus. Interajam comigo pra mim não me sentir tanto assim. Eu sou muito vergonhosa. Vocês estão bem? Glória a Deus. Então, gente. Esses dias tinha completamente esquecido que eu ia ministrar atrás. Aí, o Senhor me trouxe uma palavra que me confortou. Na verdade, não foi uma palavra, foi uma pergunta. E essa pergunta, ele gerou uma ministração dentro de mim. E eu vou te explicar ao longo do que aconteceu para essa pergunta vir se tornar uma ministração a qual eu senti de dividir com vocês isso. Porque da mesma forma que essa pergunta me confrontou, eu acredito que também vai confrontar vocês e vai gerar vida em vocês. Eu queria falar um pouquinho, e quando eu ouvi isso, depois que eu me liguei, que é o tema do tabernáculo, indesculpável. E quando ele me falou em relação a isso, aí eu fui buscar o significado, e eu vou ler para vocês o significado da palavra indesculpável.
algo que não pode ser culpado. Algo que não pode ser desculpado, justificado ou perdoado. Pode ser considerado extremamente errado, grave ou ofensivo. A palavra descreve ações, comportamentos ou erros que violam princípios morais fundamentais e não admitem justificativa. Nós nos tornamos indesculpáveis desde o momento que a gente alcança o conhecimento, que a gente começa a entender o que é certo, o que é errado, o que a gente pode fazer como filhos de Deus, como cristãos. Nesse momento, a gente já se torna indesculpáveis diante de Deus. Não somos mais inocentes. E para explicar melhor em relação a essa palavra, eu vou voltar um pouquinho assim do princípio do que a gente precisa ser. Desde o momento que a gente escuta o Senhor, quando Ele nos chama, quando a gente se torna obediente ao chamado do Senhor, é nesse momento, nesse lugar, é onde a gente, além de conhecer o Senhor, a gente começa a nos conhecer, a sabermos de fato quem somos em Deus, o que carregamos e qual é o nosso propósito de fato. É nesse lugar. Então, tudo vem de um lugar de conhecimento. E eu acredito que ninguém aqui é inocente. Todos aqui já têm um conhecimento da palavra de Deus. Todos aqui têm um entendimento. Então, é desse lugar onde a gente se desenvolve nisso. É onde, no caso, desde o momento que a gente se posiciona em Deus, é ali que Ele nos desenvolve. Não é somente aqui entre os irmãos, dividindo experiências e crescendo, mas também nesse lugar. E nós fomos vocacionados para um propósito. Carregamos algo muito maior do que nós mesmos. Carregamos responsabilidades, dons e talentos a qual o Senhor nos deu em específico a cada um, para que nós venhamos exercer e cooperar com o reino. O crescimento e o desenvolvimento, não só nosso, mas dos nossos irmãos também. Então, para isso, para a gente conseguir conhecer de fato o que nós carregamos, parte de nós queremos saber o que nós carregamos. Não simplesmente viver uma rotina e só ouvir algo que agrada o meu coração, que me fortifica para me continuar mais uma semana, mais um dia e voltar para casa e é sobre. Apenas. Não, é muito além disso. É você se disponibilizar de fato a se habilitar no reino para de fato exercer aquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. E esses dias, de fato, o que mais a gente tem escutado aqui na igreja é em relação a posicionamento, em relação às sandálias que nós estamos calçando, em relação aos nossos posicionamentos em vários lugares, em quem nós somos de verdade, se realmente estamos exercendo os dons e talentos do Senhor. Basicamente é isso que o Senhor tem muito falado, tanto na intercessão, tanto às vezes no culto, em algumas ministrações o Senhor tem direcionado a gente a posicionamento nesses dias. E se Ele tem direcionado a gente isso, e me direcionou essa palavra, eu acredito que Ele precisa de fato derramar algo novo sobre a nossa vida. A gente precisa querer receber esse óleo fresco, diferente sobre as nossas vidas e não continuar nas mesmas coisas. E eu queria ler com vocês algo que não precisa abrir esse. Está em Romanos 1:20. Mas eu só vou ler um pedacinho dele, não precisa abrir. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe manifestou. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. O Senhor nos trouxe a clareza que tudo aquilo que já está sendo liberado para nós, passado para nós, nos torna indesculpáveis. Claramente dizendo, não temos desculpa para exercer aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos deu dons que precisamos. Não, eu tenho o dom,
mas eu não sei o que é. Se você não sabe o que é de fato, é porque talvez você não tenha buscado saber. Você talvez está esperando alguém chegar e falar para você o que de fato você é em Deus ou o que você exerce. Porque todo o talento que o Senhor nos deu é para cooperar com o reino. Todos os dons são para ser ministrados sobre a terra. Toda aquela responsabilidade que Ele liberou sobre nós é aquilo que precisamos exercer para um crescimento do reino. E existem, foi engraçado porque quando estava pensando nisso, o Senhor me lembrou sobre a questão dos 5 ministérios. E eu até achei um caderno muito antigo meu, que eu nem lembro. Quando eu comprei ele, tem até um... Nossa, é bem até infantil. Eu tenho ele há muito tempo e tudo coopera. Porque justamente nesse caderno tem um estudo que fala o significado dos 5 ministérios. E eu vou dividir isso com vocês, porque a gente precisa começar a tentar, de fato, gerar isso dentro de nós. Arrancar o comodismo, às vezes, da gente, de viver uma rotina e começar a sair disso para começar a avançar os níveis no mundo espiritual, a realmente conhecer o que nós carregamos e não depositarmos a nossa responsabilidade para outra pessoa. E existem, de fato, dos 5 ministérios, existem os apóstolos, os profetas, evangelistas, os pastores e os mestres. E cada um deles tem características específicas. E eu quero ler para vocês. Apóstolos são líderes, pensa no todo, executa e planeja projetos para expandir mais o evangelho. Profeta conhece o coração de Deus, ele conhece, orienta vidas e projetos debaixo de visões dadas pelo Espírito. Evangelista tem a vocação de expandir o evangelho, levar as boas novas de Deus para aqueles que não teve o acesso devido. Pastor tem o propósito de cuidar de vidas, aconselhar, orientar ao caminho certo, acompanhar, entender os problemas. Mestre ensina, responsável por doutrinar e lapidar a igreja. São profundas nas palavras e no amor de Cristo. Então, cada ministério em si que foi desenvolvido, eles têm características exatas. E às vezes a gente até brinca um com os outros. Olha, você parece profeta. Olha, você parece um pastor por causa disso e disso. A gente vê características nos nossos irmãos em relação aos ministérios. Mas a gente não se atenta que a gente precisa, primeiramente, de fato, buscar isso em Deus. Porque não é o nosso irmão, não é o nosso pastor, não é ninguém que vai, de fato, te dizer quem você é em Deus. É só o Senhor mesmo para te esclarecer quem você é. Os dons espirituais que você carrega, só Ele pode te esclarecer e te gerar para você desenvolver isso no Senhor e começar a executar desde agora. Isso ocorre através do seu posicionamento. 5 ministérios, eu estava procurando até aqui e eu encontrei um versículo muito específico que eu quero que vocês leiam comigo. Efésios 4, por favor, versículo 1. Efésios 4, versículo 1. Conseguiram encontrar? Vou ler aqui. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos.
e cada um de nós foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa? Ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu, muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem encantos, ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo aquele que é a cabeça, que é Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vou continuar lendo aqui. Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto para que não mais viveis como os gentios, que vivem na inutilidade, dos seus pensamentos. Eu vou ler só até aqui. Aqui o Senhor deixa bem claro sobre aquilo que Ele liberou sobre as nossas vidas e a nossa obrigação de, desde o momento que somos conscientes, precisamos exercê-los, porque isso coopera com o reino, coopera com a expansão de fato do Evangelho. O corpo de Cristo em si, ele não é simplesmente essas quatro paredes, não é apenas a Maoa. O corpo de Cristo, de fato, ele se estende toda a terra, todos os países, em todos os lugares, de fato, temos irmãos em Cristo. Então, eles sim compõem, de fato, ali o corpo de Cristo, aonde Deus é a cabeça. E hoje em dia, na verdade, nesse tempo que de fato a gente tem vivido, a gente tem percebido a nossa falta, às vezes, de posicionamento, que é o que mais o Senhor tem nos pedido, porque através disso é onde a gente destrava tudo na nossa vida. É onde a gente, de fato, se desenvolve. Mas, às vezes, a gente tem sido um pouco, vamos se dizer, egoístas, pela questão da gente receber algo e não transmitir algo para os nossos irmãos. Em 1 Tessalonicenses, não precisa abrir, capítulo 5, versículo 11, fala assim: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Da mesma proporção que o Senhor derrama no seu secreto, derrama sobre a igreja, nos nossos momentos, é a mesma proporção que a gente precisa expandir o evangelho lá fora. É no nosso trabalho, é na nossa escola, é onde a gente estiver. É através de um posicionamento nosso e, de fato, de um entendimento nosso. O corpo, é engraçado que, um exemplo de mim, quando eu sinto uma dor de dente, é insuportável. É uma dor que faz doer minha cabeça, faz doer o meu ouvido e o meu corpo fica todo sensível. Eu não sei se acontece com vocês, mas eu sinto tudo isso. E eu sinto muita dor, porque isso estremece o meu corpo na proporção da dor. E o motivo de eu ter falado e usado a expressão egoísta é porque, às vezes, a gente vê o nosso irmão precisando de alguma palavra, precisando de ajuda para limpar algumas feridas, e a gente vai lá usando algumas palavras que podem acabar matando ele,
Por isso, do cuidado com as nossas palavras. E o entendimento que a gente precisa carregar dentro de nós de quem somos. Quando uma parte do nosso corpo está machucada, a gente precisa tratar. Quando você não está sentindo dor, você não vai no médico. É da mesma forma o corpo de Cristo. Quando alguém está precisando, está machucado, está ferido, talvez até saiu, tomou até a proporção de sair. Tem alguns que sim, saiam por livre e espontânea vontade. Mas tem alguns que realmente está ferido e precisa de nós. E a gente acaba fazendo totalmente ao contrário. A gente olha para si mesmo, continua vivendo a nossa vida e esquece totalmente do nosso irmão. E a gente acaba esquecendo que a gente faz parte do mesmo corpo. Então, se ele foi, uma parte do nosso corpo se foi. Como assim? Como a gente consegue deixar uma parte do nosso corpo ir? Existe uma extensão, como eu disse, do corpo. O corpo é composto por vários membros. Então, em si, Amaô é um membro desse corpo. O Senhor é a cabeça, mas existe membros lá fora que precisam ser cuidados e tratados. E já que a sua parte do corpo está forte, então você passa essa energia forte para o restante do corpo, para que ele se desenvolva. Aquele membro que está dolorido, você cuida dele. Então, basicamente, é o nosso posicionamento que precisa desenvolver e destrancar tudo isso da nossa cabeça. Porque a gente está muito acostumado a vir para cá e viver essa rotina. Ah, mas eu me sinto confortável. Não gosto nem de talvez ir para outros lugares. Eu me sinto confortável onde o Senhor me estabeleceu. Glória a Deus por isso. Que daqui você desenvolva e cresça no Senhor. Porém, é daqui aonde você está gerando conhecimento, que é daqui que vai te dar estrutura para você fazer lá. Porque em nenhum momento o Senhor disse que o Evangelho seria confortável. Por que a gente quer ficar confortável somente aqui? A gente precisa entender que o Evangelho não foi feito para ser confortável. A gente foi feito para se desenvolver nele. E acaba que a gente sente algumas dores, sim, porque o corpo está se desenvolvendo. Uma grávida, quando o filho está sendo gerado, ela não sente dor, principalmente as dores de parto? Então a gente precisa entender que nós sentimos dores, sim. Só que quando a gente gera algo, se torna algo lindo. Não amamos? Não amamos. Olha, que isso, gente? Peraí, vocês não amam os seus filhos, vocês que já teve filhos. Vocês amam os filhos de vocês. Por quê? Porque foi algo que foi gerado de dentro de você. Mas o Senhor também te chamou para ser um discipulador. Ele te chamou para você exercer a sua vocação, talvez como um mestre, talvez como um pastor, talvez simplesmente como um profeta. Mas é daí, em todos os 5 ministérios, se vocês perceberem, todos eles desenvolvem discípulos. Pessoas que são desenvolvidas, são alargadas através da sua vida, através do seu ministério, através da sua vocação em Deus. É dali que nós somos desenvolvidos, é através do conhecimento de Deus. Eu quero que vocês leiam só mais um capítulo comigo, Romanos 12. Conseguirem encontrar Romanos 12? A partir do versículo 3. Porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmos além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador.
o que contribui coopere com generosidade. Se exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros como amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Não sejais descuidados do zelo. Sedes fervorosos no espírito. Servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sedes pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Cooperai com os santos nas suas necessidades. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que pranteiam. Vivei em concórdia entre vós. Não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Traduzindo, nós carregamos todo o alimento que muitas pessoas hoje ainda não têm e não alcançaram o conhecimento. Tem muita gente que está com fome e nem sabe do que está com fome. Sabe aquele momento que a gente do nada fala assim: caraca, eu estou com muita fome de comer um negócio, mas eu não sei explicar que negócio é esse. Justamente, tem pessoas lá fora que estão com uma fome que nem sabe de onde está vindo. Só que a gente está aqui com todo alimento e a gente consegue totalmente guardar isso só para nós. Sabe, transbordar isso só em nós. Olha, uma das coisas que me balança é que os campos, eles já estão todos prontos. E nesse tempo ele está propício para que a gente vá. Só que cadê quem vai? Cadê os preparados? Cadê quem está se preparando para isso? Porque de fato nem todos aqui vão. Porque tem alguns aqui que vai instruir uns aos outros como um mestre, para que profetas venham ser levantados lá fora através de você. Talvez ele não cite o seu nome lá fora, mas você está cooperando com o reino. Como foi dito, existem vários membros e cada membro coopera para algo. Cada um desenvolve em algo. Então nem sempre você vai estar exposto, como alguns que vão ser expostos lá fora, como profetas, evangelistas. Mas talvez você vai ser um mestre, talvez você vai pastorear e consolidar essa vida, você vai cobrir para que eles vá. Você vai dar o sustento, a cobertura para que eles vão e façam. Você também está cooperando, você está chegando lá nos Estados Unidos, através do seu posicionamento, através da vida do seu irmão. O importante é que a palavra seja pregoada. O importante não é nós, o importante é que a palavra seja pregoada. Nós já temos a consciência, nós já entendemos o que carregamos, nós já estamos se desenvolvendo nisso, então nós já se tornamos indesculpáveis diante do Senhor. Não temos mais desculpa. Ultimamente, a gente usa desculpa completamente para tudo. E coisas, às vezes, sem nexo, sabe? Tipo, absurdas, sem sentidos. Às vezes a gente fala: não vou ir porque meu primo está aqui em casa. Vem me visitar. Nossa, meu filho, não dá para mim por causa dele. Olha, poxa, meu marido não me acompanha. Não tá dando.
Sabe, a gente coloca desculpa, nossa, estou com uma dor de cabeça, hoje eu não vou. Olha o tanto de desculpa que às vezes não tem nem fundamento. A gente simplesmente dá uma desculpa. Sendo que a gente precisa entender o que carregamos. A gente precisa se desenvolver nisso sem medo, sem nenhuma dúvida. Porque o Senhor já tem esclarecido essas dúvidas entre nós. Então não existe mais dúvida, não existe mais limitações nossas. Precisamos colocar as limitações do Senhor. Porque então, qual é o sentido de você estar fazendo parte de uma família aqui hoje, espiritual? Qual é o sentido? Porque todos numa casa, um dia vão embora. Só quem fica são os pais, os pastores, que direcionam e instruem. Eles ficam, mas eles já cumpriram o dever deles. Agora eles vão desfrutar daquilo que eles mesmos geraram. Então, a gente já está na hora de sair. Acabou o nosso tempo. Precisamos nos desenvolver lá fora. Já carregamos algo muito maior. Em Romanos 8, um capítulo que eu gosto muito de citar em tudo, completamente tudo. Eu sempre cito ele, por incrível que pareça. Romanos 8, 18. 18 e 19. O 18 ele fala sobre que não podemos se comparar a glória de Deus com as aflições desse tempo presente. Que elas não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não é uma glória que vai ser revelada, é que vai vir através de nós. E no 19 fala que a expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Aonde estão os filhos de Deus nesse tempo? Porque hoje em dia, tudo que dói em nós, a gente já se abstém. A gente, ai, tá doendo, ai, vou ficar de cama. Não vou para a igreja, não vou isso, não vou aquilo, já dá 1000 desculpas. Você totalmente se retém de tudo. Só que o Senhor, Ele está te chamando para gerar algo muito maior. Ele está te chamando para você começar a gerar mesmo, a começar a sentir dores de parto. Se você ora e pede para o Senhor, para que você cresça nele, para que você aprenda nele, para que você se desenvolva nele, para que você possa ajudar o seu irmão e orar pela vida dele. Se você pede tudo isso ao Senhor, por que não se posiciona nele? Porque precisa vir de nós. E você fala, nossa, Senhor, eu sou muito forte. Só que quando vem as dores de parto, quando o Senhor começa a inserir isso em você, você corre. Você arranca isso de você e sai. E não, o Senhor, Ele está querendo gerar algo novo em nós nesses dias. Ele está querendo gerar uma canção nova. Ele está querendo gerar orações novas e não mais repetitivas, não mais as mesmas. Ele quer começar a gerar palavras novas, coisas novas nesses dias. Se a gente parar para perceber o tempo que a gente está vivendo, cara, já está se findando o tempo. Os dias já estão indo. E o que você tem feito com o seu tempo? Olha tudo que está acontecendo hoje no mundo. Por acaso você está preparado para que se ocorra alguma coisa? Como um soldado, você está preparado para simplesmente sair e... É sobre isso, usar aquilo que você gerou, as armaduras que você tem, você precisa desenvolver isso no Senhor. Então, estou pronto. Você realmente está pronto? Porque é só o Senhor que pode desenvolver esses dons em vocês. É só Ele que pode desenvolver o talento, porque o talento ele coopera com o reino. Os dons espirituais, eles cooperam para o crescimento e desenvolvimento da igreja. O ministério, a nossa vocação, ela acrescenta não só na nossa vida, mas também desenvolve outras vidas. Uma palavra que eu nunca mais esqueço, que foi meu cunhado, quando ele liderava os jovens na época, ele super ministrando lá. Eu não lembro mais nada do que ele disse. Apenas uma palavra entrou dentro de mim e eu nunca mais esqueci. Ele falou que precisamos ser alguém para alguém. Porque nós não fomos criados para ser sozinhos. Precisamos ser alguém para alguém. Não podemos reter tudo dentro de nós, o nosso conhecimento. Daqui a pouco a gente explode de tanto conhecimento, de tanta coisa retida. E a gente precisa entender que nós precisamos se posicionar. Quando acontece algo dentro da nossa casa, é nós que precisamos se posicionar. É nós que, se vir qualquer tipo de demônio ou potestades contra a vida de alguém de dentro da sua casa, sobre a sua casa, no seu trabalho, na sua escola, é você que tem que repreender. Não é simplesmente o pastor e a pastora que carrega isso. A Bíblia mesmo diz em relação àquilo que foi dado a nós.
Então nós temos a autoridade de expulsar, nós temos a autoridade de ministrar, nós temos a autoridade na nossa palavra que foi dada a nós. Só que nós precisamos usar como autoridade. Nós precisamos se posicionar para que isso ocorra, para que isso aconteça. Então tudo isso parte de nós. Ninguém pode fazer nada pela gente. É simplesmente o Senhor que pode fazer. Se você permitir, é a partir do seu posicionamento, do seu entendimento e de você entender que você é indesculpável diante do Senhor. Alguém indesculpável não tem desculpa. É errado se você carrega algo, o Senhor te confiou algo específico sobre você, sobre as suas mãos, sobre a sua vida, e você está matando aquilo que Ele te deu. Porque você simplesmente não está se desenvolvendo nisso. Você simplesmente está retendo isso dentro de você. Então, basicamente, você está fazendo descaso daquilo que o Senhor confiou a você, somente a você. Você não vai poder transferir essa responsabilidade. A responsabilidade é sua. E aquilo que eu estou falando é aquilo que eu tenho vivido e eu já vivi. Eu, de fato, vim com essa palavra para dividir com vocês o que está de fato ocorrendo na minha vida. O Senhor, Ele me atentou a essas questões. Porque, assim, eu sou quietinha. Eu fico no meu canto. Só que eu sempre fui muito ativa. Sempre fui muito faladeira. Mas você não me vê falando. Vocês não me vê ativa. Eu sempre estou no meu cantinho. Eu estava no meu cantinho. Porque, de fato, as estações mudam. Então, assim, quando eu vim de outro lugar para cá, a minha estação mudou. E o engraçado é que naquele tempo, as ministrações só estavam sendo sobre mudanças de estações. E eu falei, caramba, eu entendi. Porque, assim, não tem lógica a gente num calor de 40 graus, a gente colocar um cachecol e um casaco. Nosso corpo vai gritar misericórdia, eu tô morrendo de tanto suor que vai cair. Porque não é propício aquela vestimenta para aquela estação. Então, quando eu entendi isso, eu precisei um pouquinho me desacelerar, porque eu era muito acelerada. Eu estou dizendo da minha experiência. Então, o Senhor me fez eu me reter um pouco, eu silenciar um pouco para que eu conseguisse escutar Ele. Ele começou a me mostrar algumas coisas, Ele começou a me liberar algumas coisas para que eu dividisse. E sabe o que eu fiz? Eu fiquei com medo. Eu me retive. Sabe o que eu fiz? Eu fui totalmente egoísta com aquilo que o Senhor confiou a mim. Eu simplesmente retive isso dentro de mim. Só que o Senhor começou a me sacudir em algumas coisas e eu precisei me posicionar. Eu precisei liberar. Eu precisei começar a me mover de uma forma diferente. Porque aquele tempo que o Senhor precisava falar comigo e me mostrar algumas coisas, que eu precisava gerar mais maturidade, eu precisei ser moldada, eu precisei me adaptar ao ambiente onde Ele me inseriu. Aquele tempo já foi. Agora é um tempo que eu preciso desenvolver aquilo que Ele gerou dentro de mim. E quando eu estava no meu quarto, agora eis aí o fundamento da questão do porquê eu vim com essa palavra hoje. Indesculpável. Foi porque eu estava no meu quarto, indignada, chorando, falando, Deus, olha, eu não quero mais. Eu não quero mais colocar desculpa nas coisas. Eu não quero mais ficar limitando o teu espírito dentro de mim. Eu estou retendo isso tudo. Eu preciso ser indesculpável diante do Senhor, eu tenho a consciência. Eu não aceito mais reter isso dentro de mim. E eu estava lá fazendo a minha oração, chorando horrores. Eu falei, quer saber, eu vou botar uma canção. E justamente uma canção que tem esse nome. Que há muito tempo eu tinha escutado e eu falei, vou colocá-la de novo. Quando eu coloquei e comecei a ministrá-la diante do Senhor, foi automático, eu até paralisei. Eu falei, caramba! Aí que eu lembrei que eu ia ministrar e eu senti de dividir isso com vocês. Porque o Senhor me perguntou assim, você está sendo indesculpável diante de mim, tendo entendimento da palavra, sabendo sua vocação, os seus dons, os seus talentos, quem você é em Deus e o que você precisa saber, ou você está sendo irresponsável com aquilo que eu te depositei? Aquilo que eu liberei sobre as suas mãos, você está sendo irresponsável. E eu entendi isso. Por isso que eu preciso dividir e perguntar isso para vocês. Hoje vocês se conscientizam de fato que vocês estão sendo indesculpáveis ou irresponsáveis com aquilo que o Senhor depositou nas suas mãos?
Ou você simplesmente vai querer viver isso a vida inteira até que o Senhor volte. E você não vai se desenvolver em completamente nada. Precisamos ter a consciência que a gente não podemos ser irresponsáveis com aquilo que o Senhor nos deu. Porque isso tem uma proporção muito maior do que podemos até controlar e lidar. Porque é muito além até dos nossos pensamentos. O Senhor vai muito além de tudo isso. Então a gente precisa começar a sentir a responsabilidade e o peso que ela nos traz. Carregamos um peso sobre as nossas costas e às vezes a gente até confundimos ela com, ai, nossa, muito cansaço. Ai, nossa, mas está acontecendo essa situação no meu trabalho, daqui, dentro da minha casa. Às vezes a gente leva algumas situações como um peso. Só que às vezes esse peso não é nem questão de algo que esteja te matando, mas seja algo que você precisa carregar para gerar vida não só em você, mas em outras pessoas. A gente foi gerado para isso. A base do Evangelho é simplesmente isso. Fomos gerados para gerar. Fomos gerados para se desenvolver e desenvolver outras pessoas. Não simplesmente viver uma vida sozinho e é isso. Não recebemos algo maior sobre a nossa vida. Temos uma responsabilidade muito maior. E a gente precisa começar a se posicionar em relação a isso. Eu tive essa consciência. Eu entendi que desde o momento que o Senhor estava me liberando algumas coisas e eu estava retendo, eu entendi que eu estava sendo totalmente irresponsável com aquilo que Ele me deu. Aquilo que Ele me deu, os meus dons, os meus talentos, a minha vocação. Eu estava sendo irresponsável. Eu não sei vocês. Talvez vocês estejam tranquilos diante do Senhor. Amém? Só que também a nossa vida não vai ficar só se resumindo em simplesmente vir, talvez limpar a igreja, simplesmente vir fazer parte da intercessão. Glória a Deus, você está servindo, fazendo parte da dança, ajudando na cantina, fazendo o que for. Glória a Deus, você está cooperando sim em servir os seus irmãos. Mas espera aí, existem outras coisas dentro de você que você precisa desenvolver em Deus, que vai destrancar e vai fazer todo sentido depois daquelas dúvidas que você carrega através de vocês, do seu próprio posicionamento, do seu próprio entendimento que você realmente precisa sair dessa rotina. Não quero dizer que a intercessão é errada e não é um lugar para você. Não estou dizendo que o ministério de dança não é um lugar para você. Não, eu estou dizendo que existe uma vocação sobre a sua vida e você não está exercendo. Você simplesmente só está se desenvolvendo naquilo que os seus líderes liberaram sobre você e falou, olha filho, vai lá e faz isso. Você está lá fazendo. Mas quando o Senhor te libera uma palavra de comando, você totalmente se acha incapaz e não faz nada. Então por que quando o pastor e a pastora mandam, você se desenvolve? Sendo que a voz de autoridade sobre a sua vida não é um homem, é Deus. É o Senhor. Eles estão aqui para nos instruir. E todas as palavras que estão sendo liberadas estão sendo para que a gente se desenvolva. Saia de um casulo. Acabe com aquela estação. Saia dela e vá para outra. Acabou o tempo de fato a gente ficar vivendo só simplesmente isso. Vocês estão conformados de verdade em só ficar aqui? Nesse lugar, só na varanda, né? Na varanda dos nossos pastores. Vocês não acham que existe algo muito maior para a gente viver lá fora? Vocês já perceberam que ainda a gente continua? Na verdade é porque eu já ouvi muitas histórias e eu percebo que hoje ainda continuam as mesmas pessoas. Mas vocês não acham isso esquisito? Se o evangelho se resume em ser alguém para alguém e a gente precisava estar desenvolvendo isso aqui, porque em si todo local de casa espiritual é um hospital. E nós quando entramos aqui feridos, porque eu acredito que todos nós aqui entramos de alguma forma, até os pastores entraram aqui feridos, eles foram tratados. Então vocês acham que a gente entrando aqui ferido, cuidaram de nós, nos deram assistência, ficamos até internados por um tempo, mas depois conseguimos sair. Então hoje a gente se tornou como se fosse um enfermeiro, um auxiliar do doutor que age aqui dentro. Então a gente precisa trazer vidas lá de fora, para que sejam tratadas e curadas aqui dentro. Não simplesmente ficar aqui como se fosse simplesmente um hospital vazio. Não, aqui precisa ter movimento. Por quê? Tantas pessoas feridas lá fora, que tipo de hospital é esse? É um hospital próprio? Particular? Só nosso? Não, aqui é um
hospital que se estende a todos. Precisamos entender quem somos nós. Não se limitarmos mais apenas em uma rotina, mas precisamos desbravar o propósito que nós temos aqui na terra. O propósito que o Senhor liberou sobre as nossas vidas em específico. Ninguém aqui é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem o seu papel específico no reino. Alguns vai ser a base, outros vão estar no meio, outros vão estar em cima se expondo. Mas todos nós estaremos cooperando para que o reino seja estendido pelo mundo, para que venha a ser expandido por todos os lugares. Uma coisa que o Senhor me falou assim que eu cheguei aqui na Maoa, foi até no ensaio da dança. E nesse dia aconteceu um monte de coisa doida. Eu estava no ensaio, começou a acontecer um monte de coisa, e uma palavra que o Senhor me deu, que foi para mim, e eu preciso dividir isso com vocês, porque chegou o momento de eu dividir essa palavra com vocês. Ele simplesmente falou: assuma a sua responsabilidade. Não foi ninguém que falou isso para mim. Foi o próprio Senhor que soprou isso dentro de mim. E quando o Senhor fala algo, a gente às vezes até se confunde. Fica, na minha cabeça. Mas mentira, porque a gente sente, a gente somos filhos, a gente sabe quando é o Senhor falando com a gente. E Ele simplesmente me falou isso. Você precisa avançar. Você não pode mais se limitar. E olha o tempo que eu precisei de tratamento, eu precisei me desenvolver, eu precisei quebrar muitas coisas dentro de mim para que hoje estivesse mais desenvolvida. Eu ainda preciso aprender muito mais com vocês. E eu quero também ajudar vocês. A gente está aqui para trabalharmos juntos. A gente está aqui para crescermos juntos. Então a gente precisa assumir o nosso lugar de responsabilidade hoje. Não tem amanhã, depois, daqui a pouco, é hoje, é agora. Se o Senhor liberou essa palavra é com um propósito. Precisamos parar parar de se limitar e ficar dando desculpinhas. Não é mais tempo de desculpa, somos indesculpáveis diante do Senhor. Carregamos algo muito maior. E eu acredito que aqui não tem ninguém irresponsável. Todos nós somos responsáveis com aquilo que o Senhor deposita e confia nas nossas mãos. Amém? Vocês podem ficar de pé para fazer uma oração para a gente encerrar? Pai, nesse momento com os meus irmãos, eu levanto essa oração em agradecimento por esse momento, pelo dia de hoje. Jesus, obrigada por tudo que a gente passou pela semana. Eu acredito que todos os problemas que possam ter aparecido, todas as coisas, até em notícias boas que apareceram, tudo cooperou para que nós venhamos crescer em Ti, a cada dia se desenvolver em Ti. Senhor, nesse momento eu oro e peço para que dentro de nós seja quebrado o nosso eu, seja quebrado as nossas limitações, seja quebrado, Senhor Jesus, as dúvidas, os pensamentos de inferioridade e incapacidade, os medos. Senhor, coloque em nós temor pela Tua glória, pelo Teu Espírito, entendimento, Senhor, sabedoria, Jesus. Ampleia, Senhor Jesus, o nosso entendimento. Eu oro por um fervor em nosso coração. Eu oro por um ativar do nosso espírito e do nosso ministério hoje, Senhor. Eu não aceito mais viver a mesma coisa. E, Senhor, eu oro e peço para que os meus irmãos também não aceitem mais isso. Senhor, por favor, que venhamos ser inconformados hoje com aquilo que nós estávamos vivendo. Senhor, que hoje a gente venha sair vivendo uma nova estação, um novo tempo. Por favor, sim, eu oro por um óleo derramado sobre as nossas cabeças. Que um óleo fresco seja derramado sobre nós. Precisamos se renovar diante do Senhor. Por favor, Pai, eu oro, Senhor Jesus, para que nós venhamos crescer em Ti, para que nós venhamos se desenvolver mais em Ti, Senhor, com um coração ardente, com um coração queimando de amor, Senhor Jesus, por um coração quebrantado diante do Senhor, Pai. Aumenta agora a fome e a sede na vida dos meus irmãos. Senhor, aumenta a fome e a sede dentro deles. Por favor, Senhor, que eles venham começar a partir de hoje a sentir dores de parto. Senhor Jesus, eu oro, Pai, para que eles venham começar a sentir dores, Senhor, porque eles são para gerar, Senhor Jesus. Precisamos, Senhor Jesus, alimentar, Pai, aqueles que têm fome. Senhor, precisamos, Senhor Jesus, suprir, Pai, as expectativas
expectativas da criação. Senhor, precisamos nos posicionar como profetas nesse tempo, como filhos, Senhor Jesus, com uma vocação específica, Senhor, para o expandir do seu reino. Pai, eu acredito que o Senhor está ansioso para nos encontrar, para encontrar a sua noiva. Mas, Senhor, cadê os amigos do noivo nesses dias? Senhor, precisamos gerar isso dentro de nós, anseio, fome, curiosidade em conhecer mais em Ti, Senhor. Por favor, arranque tudo que nos afaste de Ti, todas as desculpas, Senhor. Somos indesculpáveis diante do Senhor. Não carregamos mais a partir de hoje desculpas, não carregamos mais limitações humanas. Senhor, a gente só se limita através do Teu Espírito. A partir de hoje, só o Senhor limitará nós. Senhor Jesus, eu acredito no expandir, Senhor, no quebrantar de coração através de vidas aqui dentro. Pai, eu acredito em missionários saindo daqui. Eu acredito, Senhor, em profetas. Eu acredito em evangelistas, Senhor Jesus, em apóstolos, pastores e mestres. Senhor Jesus, para um expandir, para um reino, Senhor, para uma estrutura, para um crescimento. Senhor, que venhamos preparar um lugar para que o Senhor venha habitar entre nós. Senhor, gere essa vontade dentro de nós. Senhor, gera, por favor, esse santo desespero de ter o Senhor conosco. Senhor Jesus, por favor, eu oro, Senhor Deus, e peço por mais de Ti, Senhor, e menos de nós mesmos. Por favor, Senhor, por favor, precisamos do Senhor. Por favor, Senhor, precisamos do Senhor. Não somos nada sem o Senhor. Não nos desenvolvemos sem o Senhor, Pai. A limitação, Senhor, que temos, Senhor Jesus, Pai, é muito raso, sabe? A gente não chega nem no profundo com as nossas limitações. Por favor, que exista agora um alcance, Senhor Jesus, de profundidade maior em nós, Senhor. Uma maior, Senhor Jesus, profundidade em Ti, no Teu reino. Senhor Jesus, que os meus irmãos venham começar a acessar lugares que nunca acessaram, que venham abrir portas que nunca abriram. Senhor, por favor, que venhamos ter visões e entendimento daquilo que estamos vendo e ouvindo. Senhor Jesus, que venhamos ser anunciadores, Senhor Jesus, nesse tempo, da vinda do noivo, do qual o Senhor é bom, do Seu amor, Senhor, por nós, em nome de Jesus. Precisamos gerar isso em nós, Senhor. Precisamos, Senhor, de mais de Ti nesses dias. Por favor, retire de nós a nossa visão humana, a nossa limitação humana. Por favor, Senhor, arranque-o de nós. Eu oro por arrancar, Senhor. Não é tirar simplesmente para que a gente esteja alcance para pegar de novo. Não, por favor, arranque, jogue fora, jogue bem longe. Senhor Jesus, não somos homens limitados. Senhor, somos livres diante do Senhor. Senhor Jesus, carregamos algo muito maior do que nós mesmos, do que a nossa própria vida, Senhor Jesus. Carregamos, Senhor Jesus, o Seu amor. O sangue que foi derramado por nós, ele precisa ser estendido através de nós, Senhor. O Senhor Jesus, um coração bombeia o sangue. O Senhor se entregou na cruz por nós. Esse sangue que foi escorrido na cruz, Jesus, por favor, que nós venhamos, Senhor Jesus, desenvolver isso pelo corpo. Que venhamos estender esse amor incondicional que o Senhor tem por nós pelo corpo. Em nome de Jesus, Pai, os campos já estão prontos. Por favor, envie trabalhadores e por favor, que seja daqui. Por favor, que saia daqui, Senhor. Esses trabalhadores dispostos a crescimento. Senhor Jesus, esses trabalhadores dispostos a fazerem tudo pelo Senhor, Pai. Que carregam a Tua verdade dentro de nós e o entendimento, Senhor Jesus, que estamos nessa terra com um propósito, Senhor Jesus. E precisamos, Senhor Deus, exercê-los. Por favor, que gere em nós mais amor por Ti, mais fervor, Senhor, e devoção diante do Senhor. Por favor, Pai, precisamos ser como atalaias nesse tempo. Não podemos mais estar descansando ou dormindo. Precisamos ser atalaias, soldados, Senhor Jesus, em torre de vigias, Senhor Deus. Porque não é o tempo mais de descansar. Precisamos nos preparar. Está chegando o tempo a qual a gente não vai mais poder se reter, Senhor. Por favor, que seja algo leve agora, para que não seja algo muito intenso lá na frente. Que a gente venha entender isso agora e não ter que entender lá na frente de uma forma diferente. Por favor, Jesus, eu oro, Senhor Deus,
para que essa palavra, da mesma forma que entrou dentro de mim, me confrontando e me gerando vida, que venha gerar vida sobre os meus irmãos, que venha gerar vida sobre os meus irmãos, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, para que nós podemos se posicionar no dia de hoje, para que nós venhamos poder, Senhor Jesus, se derramar diante do Senhor, trazendo essa consciência em nós. Somos indesculpáveis diante do Senhor. Somos responsáveis com aquilo que o Senhor deu para nós cuidarmos. Somos responsáveis, Senhor. Então, eis-nos aqui. Estamos prontos para os campos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Usa-me, usa-me. Aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Usa-me, usa-me. Além, além, além. Ainda quero ir além. Além, além, além. Ainda quero ir além. Quando não houver palavras, quando não houver canções, quando não houver mover, ainda quero ir além. Quando não houver palavras, quando não houver canções, quando não houver mover, ainda quero ir além. Quando não houver palavras, quando não houver canções, quando não houver mover, ainda quero ir além. Quando não houver palavras, quando não houver canções, quando não houver mover, ainda quero ir além. Além, além, além. Ainda quero ir além. Além, além, além. Ainda quero ir além. Quero tocar teu coração, quero mover-me em compaixão. Eu quero te amar mais, Senhor, mais, muito mais. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, rasgue o meu coração. Ainda quero ir além. As vozes. Além, além, além. Ainda quero ir além. Além. Além, além, ainda quero ir além. Aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Usa-me, usa-me. Aqui estou, Senhor.
aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Usa-me, usa-me como um intercessor. Como um intercessor. Aonde estão os inconformados? Aonde estão os desesperados? Aonde estão os Samuéis, as vozes dessa geração? Aonde estão os inconformados? Aonde estão os desesperados? Aonde estão os Samuéis, as vozes dessa geração? Aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Usa-me, usa-me. Você pode declarar isso? Aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Usa-me, usa-me. Quero tocar teu coração. Quero mover-me com paixão. Quero te amar mais, Senhor, mais, muito mais. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, rasgue o meu coração. Ainda quero ir além. Quero mover-me com paixão. Quero mover-me com paixão. Quero te amar. Quero te amar mais, Senhor, mais, muito mais. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, rasgue o meu coração. Ainda quero ir além, 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 além. Ainda quero ir além, 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 além. Ainda quero ir além. Quero tocar teu coração. Quero mover-me com paixão. Quero te amar mais, Senhor, mais, muito mais. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, rasgue o meu coração. Ainda quero ir além. Quero tocar teu coração. Quero mover-me com paixão. Quero te amar mais, mais, muito mais. Abre os meus Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, rasgue o meu coração. Ainda quero ir além. Shalom, shalom. Só a gente vai terminar aqui. Sabe o que é o algo mais confrontante que a gente precisa entender? Todos os textos que ela leu, ela falou que nós temos a revelação de que. Sabe o que a gente coloca em dúvida por causa da nossa omissão, por causa desse processo sistemático religioso? Quem é Jesus? A gente parece que a gente tem dúvida de quem é. Por
Por isso que tem esse tempo indesculpável. Tem desculpa. Sabe o que é o maior confronto para a gente? A gente precisa entender. Não estou falando mal de religião de ninguém. Mas você sabia que o testemunho é de Jeová? E existem algumas religiões aí, mormons, eles anulam a divindade de Yeshua. Eles não têm Jesus como o próprio Deus encarnado. Mas nós temos a revelação de quem é Yeshua. Nós declaramos quem é Yeshua, falamos, às vezes da boca para fora, quando na realidade a gente precisa mostrar para as pessoas quem Ele é. Ele encarnou, gente. O Deus encarnado se manifestou aqui. Sabe por que nós somos indesculpáveis? Porque Paulo fala isso? Por causa disso. Aí você vê essa rapaziada. Irmãos, no domingo eu fui acho que foi domingo, tive que ir no mercado com a pastora. Eu vi os trejeitos, porque existem as características de toda religião tem a sua característica, já viu? Eu vi meninos jovens com chapéuzinho dentro do mercado. Eu olhei assim, cara, a minha percepção é muito aguçada, mas às vezes eu não divido para todo mundo. Muito aguçado. Eu vi eles com aquele chapéuzinho, com a maletinha, um sapatinho, aquela roupinha social, porque eles precisam estar apresentados de forma característica. E todo domingo, e eram meninos novos, mas eles aceitaram o adorno da proposta que foi colocada para a vida deles. E agora o que a gente está aceitando? Sendo que existe uma talit sobre nós, o manto de Yeshua. Tomai sobre vós o meu manto e aprendei de mim que sou manso. Não tem desculpa, irmão. Então a gente precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Amém? A gente vai estar ofertando, dizimando, primiciando. Pai, eu sei que a oração da tua filha já incluiu tudo aquilo que é necessário para as nossas vidas. Mas existe às vezes um bloqueio sobre a mente e o coração de tantos discípulos em relação à oferta, a dízimo. Talvez é pela interpretação, talvez é porque não discerniram, não entenderam da forma correta. Eu sei que todas essas coisas precisam partir do nosso coração, assim como o cumprimento de uma oferta, de um dízimo e da chamada de cada um dos teus filhos. Eu sei que existem muitas desculpas que acabamos aceitando e aplicando sobre a nossa vida. Mas hoje a tua filha ministrou com um peso de um entendimento e que todos nós estamos conscientes da responsabilidade e não existe desculpas, Senhor. Não existe desculpas. Por isso que viemos sair resolvidos em todas as áreas, em todas as esferas em que precisamos nos mover. Tira a omissão, Senhor. Arranque essa densidade da carnalidade e que possamos alcançar o nível espiritual que o Senhor deseja. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. É o que eu te peço, na autoridade da divindade de Yeshua, porque Ele é teu Filho, Ele é o Senhor encarnado, e nós reconhecemos e declaramos: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Repita-se comigo: o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória em Cristo Jesus, há de suprir a cada uma das nossas necessidades. E Ele mesmo há de trazer a paz sobre Jerusalém, sobre o Brasil, sobre a nossa casa e nossa família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê shalom.